A cura do filho de um oficial do rei. João, capítulo 4, versículo 43, diz assim: E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde a água fizera em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. E então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus, lhe disse, e foi-se. E descendo ele logo, saiu-lhe ao encontro, os seus servos lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. E perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Glória a Deus. Entre as maravilhas que o Espírito Santo revela sobre a palavra, o Espírito Santo realmente é uma fonte inesgotável. A ele seja toda a glória. O homem e a mulher, para estar de pé, tem que reconhecer que sem o Espírito Santo nada se pode fazer. Aquele homem, oficial do rei, o homem de destaque no meio daquela sociedade, um homem com uma posição considerável entre os homens, foi até Jesus pedindo que depressa Jesus fosse lá curar o filho dele, que estava doente, estava à beira da morte, queria morrer. Qual a primeira coisa que Jesus disse para ele? Se não virdes sinais, de maneira nenhuma você vai crer, né? O que Jesus estava dizendo para aquele homem e trazendo para a nossa vida hoje, dizendo para aquela nação naquela época e para os povos em tempos futuros? O que Jesus estava dizendo? Para receber de mim, tem que crer sem ver. Era isso que Jesus estava dizendo. O homem queria que Jesus fosse até lá. Palavra você não vê, você ouve. Você não vê. Você ouve. Quando Jesus, olha, vai, o teu filho vive. Jesus não foi até lá. Mas o Espírito Santo mostra que a poderosa palavra que penetra a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, é apta para discernir as intenções do pensamento e do coração do homem, como está em Hebreus 4:12, a poderosa palavra, essa sim, essa vai aonde Deus quer que ela vá. E Deus tem um segredo com a sua própria palavra. Ele determinou que essa palavra que sai da boca dele, observe nas Escrituras, não volta novamente sem antes ter feito o que ele determinou. Então, o que espera de uma igreja chamada, considerada pentecostal? Quem dera que todo mundo que bota o nome de pentecostal fosse pentecostal, né? Quem dera. Muitos botam e não sabem nem o que significa. O que Deus espera dessa igreja que estava reunida naquele dia da festa de Pentecoste? O que Deus quer? Eles ouviram um som de um vento, eles não viram nada. Eles ouviram. Depois se ouviram um ao outro na língua em que eram nascidos. Eles também não viram nada. Eles ouviram o som do que como um vento, eles ouviram uma outra, né, na língua que era nascida. Depois que eles ouviram e creram, eles passaram a ver milagres acontecer na vida deles. O que Deus quer de nós? Nós como igreja contemporânea, igreja na mão do Senhor, castiçal na mão do Deus vivo. O que Deus quer da gente? Que a gente entre nesse mesmo mover do dia de Pentecoste. Fique reunido aí no mesmo lugar. Qual é o mesmo lugar que eu tenho que estar reunido? Fica onde Deus te colocou.
e espera a palavra chegar. Porque só depois da palavra chegar é que vai haver movimento de milagres na tua vida. Só depois que a palavra desceu, o Espírito chegou, como o som de um vento poderoso, confirmando a palavra que Jesus tinha dado, dando vida à palavra, que Jesus mandou eles estarem reunidos no mesmo lugar. Só depois dessa manifestação é que cada um abriu a boca e começou a falar na língua em que era nascido. Um ouvia o outro perfeitamente na língua em que era nascido e ficaram admirados. Então é uma regra de Deus. Primeiro a palavra, depois tu vê o resultado. Primeiro tu crê, depois tu vai ver. É regra de Deus. E esse homem chegou para Jesus e disse, vamos lá. Ele queria ver Jesus pessoalmente dentro da casa dele, impondo as mãos sobre o filho dele, falando, orando. Mas Jesus queria que ele entendesse e cresce. E naquele momento, em carne, Jesus não poderia estar presente em todos os lugares. Mas a palavra dele estaria presente em todos os lugares, mesmo quando ele fosse para o Pai. Era essa lição que Jesus estava querendo dizer. Vai, teu filho vive. Assim? Tão simples? Vai, teu filho vive? E a Bíblia diz que quando ele foi se aproximando da casa dele, ele creu e se aproximou, e alguém disse, olha, teu filho vive. A que horas a febre deu ontem? Por volta das 7 horas, a febre o deixou. Febre é sinal que tem alguma coisa errada no organismo. A febre é a lanterna vermelha do corpo. Quando ela acende, aparece que tem alguma coisa inflamada, tem algum ferimento, tem algum vírus, alguma bactéria, alguma coisa no corpo. Mas nada pode ficar aonde a palavra de Deus entrar. A primeira coisa que saiu foi o sinal da febre. Febre é um sinal. A primeira coisa que sumiu foi o sinal da febre. Então, a palavra de Deus, ela apaga todos os sinais de doenças e sintomas e apaga todos os sinais de doenças e palavras causadas pelo diabo. Ela sai apagando tudo e limpando tudo. Então daqui a pouco nós vamos orar. E tu peça a Deus, Senhor, fala algo a meu respeito. Senhor, eu não preciso te ver para crer que tu estás aqui. Eu não preciso que tu se materialize aqui, que possa te ver, te tocar, não. Mas eu necessito te ouvir, Senhor. Sem te ouvir eu não consigo viver. Sem te ver eu vivo. Eu não preciso te ver. Não preciso te ver para crer no teu poder. Eu não preciso te ver e tocar para crer na tua existência. Eu só preciso continuar ouvindo a tua palavra, que eu sei que tu estás comigo. Porque é palavra verdadeira. O próprio Jesus disse, a minha palavra é espírito e vida. Se chegou a palavra, chegou vida. Chegou o Espírito Santo dando vida. Chegou o poder, chegou a unção. Traz agora à mente a causa que tu colocou na mão de Deus em oração, as propostas que tem chegado à tua vida, o que tu pretende fazer no amanhã. Traz à tua mente agora em oração e fala, Senhor, dá uma só palavra sobre isso. E você vai ver que as coisas vão se mudar. E você vai lembrar como aquele oficial lembrou. Você vai lembrar. Que hora que aconteceu aquilo? Ontem de noite. Eu tentei entrar em contato contigo. Foi ontem à noite, já saiu o resultado do que tu tanto pedia. Foi ontem a hora que eu pedi a Deus uma palavra. Foi ontem à noite. Foi ontem, naquela hora que eu pedi a Deus aquela palavra. Foi nessa hora. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Peça a Deus, Senhor, manda uma palavra sobre aquela causa, sobre aquela pessoa, sobre aquele filho, sobre aquela filha, o marido, a esposa, a mãe que pede pelo filho, o filho que pede pela mãe, pelo pai, pelo teu patrão, pelo teu emprego, pelo teu negócio. Senhor, manda uma palavra lá. Uma palavra lá. E amanhã, quando eu ver o resultado, eu vou lembrar, foi naquela hora que eu pedi a Deus que mandasse uma palavra. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, Deus de multidões, de misericórdias e de amor sem fim, o salmista te louvou adorando, dizendo, ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas.
troveja o Deus da glória, meu Senhor e meu Pai. A tua voz é poderosa, a tua voz dissolve os montes, acalma os mares, todas as coisas se curvam e se encurvam ao ouvir a tua voz. Manda uma palavra da tua boca sobre a vida dela que está colocando essa causa agora. E ela vai lembrar que foi no dia de hoje, a essa hora, que o milagre começou a se manifestar. Marca a vida dele com um sinal, mas um sinal da tua palavra, pois é a tua palavra que tem os sinais verdadeiros. E ele vai lembrar que foi ontem, essa hora, que colocou aquela oração na tua presença e o milagre aconteceu. Deus de milagre, Deus de glória. O lugar que ansiamos te ver, Senhor, e te tocar, não é aqui na terra, é lá na glória, quando estivermos junto contigo, assentado no trono que o Pai preparou para ti, que o trono que o Pai te deu. Ali sim, Senhor, nós vamos querer te abraçar, te tocar, te ver, mas aqui na terra, a tua palavra nos basta. A tua palavra nos basta. Essa palavra viva, poderosa, que penetra a divisão da alma do espírito de juntas e medula, e é apta para discernir as intenções do pensamento e do coração do homem. Nessa noite, Pai, recebe o nosso clamor, pois nós cremos no enviar da tua palavra a favor das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.